julgamento do grande trono branco, o juízo final. Logo após o milênio, se dará esse julgamento. Se no tribunal de Cristo ninguém é condenado, aqui é o contrário, ninguém é absolvido. O julgamento do grande trono branco. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O juízo final será nos ares. Todos os ímpios, desde Caim, desde o início da humanidade, comparecerão. Será aberto os livros das obras e o livro da vida. Os que ali comparecerem serão julgados pelas coisas que estarão escritas nos livros. Porquanto Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos, capítulo 17, versículo 31. No juízo final, chegou esse dia, que Deus determinou que com justiça julgará o mundo. Antes desse dia, os homens pintam e bordam, e se derem sorte, vão levando a vida de qualquer maneira. Enquanto estiverem escapando da morte, vão aproveitando a vida. Mas nada ficará impune. Tudo está registrado. E quando chegar o dia, não terá como fugir. Todos aqueles que desde o início da criação e ao longo da história morreram sem ter depositado sua fé na provisão de Deus para a expiação dos seus pecados, serão ressuscitados a fim de comparecerem perante Deus no julgamento do grande trono branco. Ali, Deus lhes mostrará que seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Outros livros serão abertos diante dos olhos deles, nos quais contém um registro de todas as obras que eles praticaram. Devido ao fato de que eles não aceitaram o perdão dos pecados que Deus prometeu e ofereceu através do seu Messias, eles continuarão perdidos sem salvação. Todos os pecados deles permanecerão registrados e não serão perdoados, nem apagados. Na ocasião, todas essas pessoas serão julgadas com justiça e serão sentenciadas ao castigo eterno no lago de fogo. Todos os ímpios de todas as eras ressuscitarão para o juízo final. Os livros presentes no julgamento, o livro da consciência, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência
e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Romanos, capítulo 2, versículos 15 e 16. O livro da natureza, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos, capítulo 1, versículo 20. O livro da lei, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Romanos, capítulo 2, versículo de número 12. O livro do Evangelho, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Romanos, capítulo 2, versículo 16. O livro da nossa memória. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Lucas, capítulo 16, versículo 25. O livro da vida. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Filipenses, capítulo 4, versículo 3. O livro das obras dos homens. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Como será o juízo final? Os salvos estarão em cima para ajudarem a julgar, e não serão julgados, pois os seus pecados foram julgados na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Só que aqui, nesse determinado momento, não existe mais nada a ser feito. Todas as oportunidades passaram, e o que resta agora é o sofrimento eterno, o lago de fogo. Agora, nesse exato momento, o homem pode decidir o que vai querer para a sua vida. Se vai usufruir da oportunidade de pecar ou se vai usufruir da oportunidade de se reconciliar com Deus em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude a não crer só na teoria, mas na prática. Lembrando que no dia do juízo final estaremos em corpos transformados, glorificados. Já não haverá mais sentimento de pai por filho, irmão por irmão e etc. Os salvos que estarão em cima do trono branco não terão sentimentos de pesar ou tristeza em relação aos que estarão embaixo sendo julgados. Jesus começa a chamar um por um pelo nome. Diante dele estão os livros com todos os registros do que os homens fizeram. Imaginem Jesus chamando Anás, o sumo sacerdote que liderou a sua perseguição e crucificação. Caifás, que também participou das intrigas e mentiras
para crucificar Jesus e ainda levaram Israel a rejeitarem a Jesus como Messias. Eles que desprezaram a Jesus e cuspiram em seu rosto, zombaram dele e deram-lhe uma coroa de espinhos. E agora todos comparecerão perante Jesus, que os julgará um por um. Judas, que traiu Jesus e que roubava o dinheiro das ofertas, também comparecerá, e junto com ele todos os que são infiéis e desviam dinheiro. Tibério César, o imperador romano da época de Jesus, estará ali, desesperado para ser julgado. Acharam que Jesus era apenas mais um, e eles, sem misericórdia, crucificaram. Mas Jesus era e é o próprio Deus, que agora os julgará, condenará e lançará no inferno. Karl Marx, com suas filosofias ateístas, que tanto mal fez à humanidade. Adolf Hitler, imaginem só, ele estará diante de Jesus, e Jesus é um judeu, e ele odiava judeus. Foi o responsável pela morte de mais de 6 milhões de judeus nos campos de concentração. O que ele vai dizer para Jesus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Todos que rejeitaram a Jesus, políticos, grandes estadistas, cantores que arrastavam multidões, jogadores de futebol, modelos, prostitutas e prostitutos, seguidores de seitas, viciados, crentes infiéis e etc. Esses ganharam muito dinheiro, tiveram fama, viveram a vida regaladamente, ignoraram a lei de Deus e viveram uma vida de pecados. Mas, e agora, diante do trono branco? O nome deles não estão escritos no livro da vida. Serão lançados no lago de fogo. Será terrível o desespero e o horror. Salmo 73. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. O Salmo 73 é uma advertência. Muitas pessoas que nós achamos que são sortudas por causa da fama, do dinheiro, das riquezas e da vida boa que levam aqui na terra, na verdade, estão em lugares escorregadios e o fim deles será terrível. O salmista, que chegou a ter inveja dos ímpios por causa da sua prosperidade, por fim, viu o fim deles e entendeu que não vale a pena a vida dos ímpios, por mais que seja cercada de aparência. O bom é servir a Deus e ser fiel,
mesmo com todas as dificuldades. Esses não herdarão o reino dos céus. Homens bombas muçulmanos, as que praticam aborto, os assassinos, os mentirosos, os que traem os cônjuges, os efeminados, jovens que curtiam as baladas, os desviados. Todos os que não foram achados escritos no livro da vida serão julgados no juízo final e serão jogados no lago de fogo. Após o juízo final, todos os pecados da humanidade foram julgados. Dos salvos foram julgados na cruz do Calvário e dos demais no trono branco. É o fim de Satanás e todos os demônios e de todos os ímpios de todas as eras que serão lançados para sempre no lago de fogo. Terminado o juízo final, os salvos entram na eternidade e nunca mais, jamais haverá pecado novamente.